Agora a gente traz para esse painel de debate uma reflexão mais profunda sobre o tema de como nós podemos, pela ótica da comunicação e pela ótica do marketing, da publicidade, trazer novos clientes, novas plateias e novos públicos para dentro do nosso mercado, chamado mercado da arte, o mercado da dança e assim por diante. Então eu começo esse painel com uma rápida reflexão sobre o seguinte: prestem atenção nessa informação. Essa informação ela tem uma relevância muito grande, que é o seguinte: 54% da nossa população economicamente ativa no planeta. E o que o Fórum Econômico Mundial e a Organização Mundial do Comércio entendem como população economicamente ativa? Aquela segmentada entre 18 e 64 anos. Essa é tida nas grandes estatísticas como a população economicamente ativa. O que significa isso? Dizer que 54% da população economicamente ativa hoje é da geração dos milênios. 2,3 bilhões de pessoas no planeta pertencem à geração dos milênios. Entendam a geração dos milênios, aqueles nascidos após 95, 96. Eu estava me formando em 95, estava casando em 95. Então, assim, 2,3 bilhões de pessoas pertencem a essa geração. E essa geração, ela está no mercado de trabalho como uma força econômica, ou consumindo algo, ou produzindo algo. Mais do que isso, quando você vê essa geração dos milênios lá, geração Z, milênios, nascidos após 95, você vê que essa é uma geração que, do ponto de vista de produtos, ela está muito alinhada ao quê? A esse tipo de informação. A este tipo de informação. Os novos veículos autônomos, a utilização do Google Glass, que nem é mais Google Glass, porque o avanço tecnológico é tão profundo que hoje você já fala em a possibilidade de lentes conectadas. E o próximo passo é a conexão cognitiva. Daqui a pouco nós estamos conectados não via uma rede digital como o Facebook, nós já estamos totalmente conectados. E tecnologia para isso já é existente. É uma questão, não vou entrar, gerar o artefato, exatamente. Não vamos entrar no aspecto se vai acontecer ou se não vai acontecer. A questão é, estamos identificando um novo mercado. E é com relação a esse novo mercado que eu queria deixar o início dessa nossa reflexão, dessa nossa mesa, para que a gente possa, com pessoas especialistas no tema, discutir isso. Então, sem muitas delongas, eu gostaria de chamar para o nosso primeiro Ignite, num modelo sempre desafiador, o Thiago Biazetto. O Thiago Biazetto é CCO, Chief Commercial Officer, da TIFF Comunicação, trabalhou na W Portugal, Publicis Group de Lisboa, e como empresário fundou a TIFF Comunicação em 2004, fundou também a PLA, que foi eleita agência de promoção do ano no Paraná nos 2 anos seguintes, e a mais premiada no Sul no Globe Awards 2011. Então, Thiago é um amigo de longa data, a bola está contigo agora. Valeu. Preciso subir aqui? Esse formato é do demônio. Eu já fiz uns 2 eventos, convidei umas 20 pessoas, cara, mas nunca me coloquei no palco. Mas não tem problema não. Vamos tentar lá, porque a gente vai falar só aquilo que passou por mim. Bom, podemos começar? Vamos lá então. Bom, meu nome é Thiago Biazetto, eu nasci em Santos. Você pulou um pouquinho, pode voltar, por favor, senão eu perde toda aqui a minha apresentação. Vamos lá. Meu nome é Thiago Biazetto, sou pai do João e da Clara, podia passar o Ignite inteiro falando dos dois aqui, o Alex sabe, né, Alex? Sou CCO da TIFF, que é a minha própria agência que eu fundei há 14 anos atrás, e tenho 2 startups, o Moments.surf e a VoiceBag. São 2 negócios que eu comecei de um ano para cá junto com o meu sócio, eu e o Fábio, que a gente começou a TIFF e tem 2. Bom, esse aqui é meu pai, que ele era diretor de arte, assim como eu. Ele era um cara muito criativo e, como vocês podem ver, muito produtivo. E tudo que eu sei hoje foi ele que me ensinou. Então eu sou um cara muito produtivo, e que me considero, porque tudo que eu começo eu tento terminar. Eu sou um criativo e sou um diretor de arte, e foi isso que me trouxe a estar aqui. Essa aqui é um pouco da minha história. Eu comecei em Floripa, fui para São Paulo,
Floripa, Lisboa, São Paulo, Curitiba, mudei umas 15 vezes de escola, morei em vários lugares, sou completamente inquieto, cara, e uma hora eu precisava escolher um lugar para morar, e eu escolhi morar em Curitiba. E foi aí que eu cheguei aqui, trabalhei por algum tempo numa agência, que não era minha. Um ano depois, eu decidi que era hora de eu fazer o meu negócio do jeito que eu achei que eu pudesse contribuir para o mercado, mas principalmente com as minhas ideias. Então, de um momento para o outro, eu era um diretor de arte de uma agência e virei um diretor de criação, e virei um empresário. Eu tinha que tocar o meu negócio. Só que eu não tinha investimento, eu tinha R$ 1.200 e meu sócio também R$ 1.200. E foi assim que a gente começou o nosso negócio. Com 3 contas. A agência de propaganda diz que tem contas, né? Os clientes têm contas. As nossas 3 contas eram água, luz e telefone, elas estão até hoje com a gente. Elas só aumentam, graças a Deus. Isso é muito bom, né? Além de todas as outras 12 contas que hoje estão com a gente e das inúmeras centenas de contas que passaram por nós. Uma coisa que a gente aprendeu muito, e a coisa que acho que o tempo faz com a gente é aprender coisas, que mais do que atender os clientes, a gente tinha que entender os clientes. E como um criativo isso é muito difícil, principalmente um criativo de agência. Assim. Você quer colocar a tua arte para fora, mas principalmente, se você atender o teu cliente, você vai conseguir contribuir muito mais com ele. Alguns aprendizados, ideia não é nada sem atitude, ou seja, eu tenho um amigo que diz que eu odeio ideia, porque o que eu mais ouço é ideia. Se você não colocar a ideia para frente, já não vale nada. Todo dia eu passo o dia na agência e todo mundo me conta um monte de ideia, 10, 15, 20 ideias. Se você não tomar atitude e não fizer algo com ela, é aí que eu pulo para esse outro aprendizado, que iniciativa, né? Eu tô saco cheio de gente com iniciativa. Quero ver gente com acabativa, que eu acho que vocês estavam falando um pouco disso aqui, né? Que eu conheço de gente que começa a coisa, não chega na metade, no fim, então, cara, tá muito longe. E eu acho que é isso que difere as pessoas para mim. As pessoas que começam e terminam, ou as pessoas que simplesmente só começam coisas, têm ideia. E acho que esse foi mais um dos grandes aprendizados que esses 13 anos, são 20 anos como publicitário, mas são 14 anos como dono de agência. Principalmente, tudo que a gente acabou foi levando a gente para o próximo. E isso, sem dúvida, é o que eu todo dia prego lá na agência, que a gente tem que iniciar e tem que acabar as coisas. E agora eu terminei antes dos 20 segundos, então vamos ver que horas que ele chega. Eu acabei muito rápido esse slide. Eu acho que deu pau. Mas, ou seja, vamos lá. Vamos lá, iniciativa, acabativa, acho que deu pau aqui, pessoal. Travou. Vamos lá, qual que era o 8 mesmo? Travou aí, pessoal? Travou. Vamos lá. Sobre ser curioso, assim, foi uma das coisas, eu sou um cara que nunca entrei numa faculdade, não por uma opção, porque eu comecei muito cedo, cara, mas uma coisa que eu aprendi muito é ser curioso. Então eu sou um eterno curioso, eu não fui um cara que aprendi a ler cedo, aprendi a ler muito tarde, mas eu leio muito, então leio muito, acesso muita coisa, vejo muita coisa, sou um tarado por palestra, vivo em palestra, ser curioso sobre tudo, mas principalmente sobre o ser humano, porque a gente fala com gente todo dia. A gente pode falar de gadgets, de widgets, de tecnologia, de um monte de coisa, mas tudo que existe, tudo que é feito é para falar com alguém. O tempo inteiro, o ponto final do que a gente faz é sempre falar com alguém. Bom, um pouco disso tudo, desse aprendizado, nos trouxe mais de 200 prêmios entre nacionais e internacionais. Esses 13 anos de vida, né, que R$ 1.200 de investimento, deu um monte de coisa muito boa para a gente. Muito prêmio, muito reconhecimento, principalmente. A publicitária adora prêmio, né? Mas a gente também gosta de prêmio de trabalhos que foram ao fim. Mas, principalmente, o maior de todos, 13 anos depois a gente investiu R$ 1.200. Ano passado a gente se viu faturando 40 milhões de reais. Então, um negócio que a gente começou em 13 anos atrás, ano passado, a gente se viu faturando algo que a gente nunca imaginou e nem sonhou. Né? Eu sonho acordado, porque quem sonha dormindo não está fazendo nada. Né? O bom é que o que aconteceu do ano passado para cá, do ano retrasado? Eu conheci esse cara, o Alvin Toffler, e ele falou, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E daí me deu um nó. Falei, será que eu estou? Que lado que eu estou? Eu tenho acabativa, mas será que eu sei reaprender, desaprender? Será que eu sei me reinventar? Uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que só uma parte do aprendizado que me trouxe até aqui, até os 40 milhões, eu vou conseguir, vai me levar para frente. Mas eu tenho certeza que a maior parte eu não sei. Eu não sei e eu tenho que aprender.
E daí que a gente vem para 3 grandes coisas que eu ouvi também em palestras, que eu fiz um curso sobre o futuro do trabalho e fui tomando conhecimento com muita coisa, o pessoal da Singularity, e eu aprendi algumas coisas. Travou de novo. O que acontece? 85% da nossa vida vai ser gamificado. Em breve, muito breve. 75% das 500 maiores empresas de 2020 ainda não existiam em 2012. E isso é absurdamente. Você não vai ser a Coca, não vai ser a Volkswagen, não vai ser. Mas quem vai ser? Né? Mas principalmente, um estudante que está hoje no ensino médio, ele vai trocar 5 vezes de profissão. Gente, eu só tive uma, até hoje. Só uma. Eu só sei ser publicitário. E agora eu estou tentando me repreender. Então, assim, essas são 3 grandes coisas que eu tenho certeza que se eu souber, começando pelo TOEFL e passando por esses 3 pontos, se eu souber me virar, né? Como eu sempre fui um jogador, porque eu não aprendi tecnicamente na faculdade, então eu fui aprendendo na rua, fui aprendendo de ouvir, fui aprendendo de troca. E eu tenho certeza que estou lutando, estou aprendendo. Aqui tem um pouco das nossas iniciativas, é uma pena que está passando, mas a anterior é uma plataforma chamada, uma startup nossa chamada Moments.surf, que é um marketplace, é um app para conectar, um marketplace para conectar 2 pontas, né? Nesse caso, a gente começou pela veia do surf, que é conectar fotógrafos de surf e surfistas. Então, você cria trabalho, você gera renda e conecta 2 pontas onde realmente existe um problema. Todo mundo que surfou um dia na vida queria ter uma foto. Então, basta você ter 1 segundo. Isso no surf, no snowboard, seja lá onde for. Bom, perdeu aqui, eu estou indo, tá? Essa aqui é uma outra ideia, que é o Voice Bag, que é uma sacola que a gente criou para o varejo, que você grava 20 segundos de voz na sacola. Então você vai lá no Boticário podia estar ouvindo a gente agora. Então você vai lá, compra teu perfume, coloca dentro da sacola, aperta um botão, grava 20 segundos de voz, de mensagem para a pessoa que vai receber, e quando a pessoa abrir a sacola, ela vai ouvir a tua voz. E você pode regravar nela. Mas para encerrar, que eu sei que eu passei os 6 minutos, mas não foi culpa minha. Isso aqui uma vez eu ouvi, que ninguém é nada sozinho, nem corno. E eu falei que, putz, isso aqui é sensacional. Além de ser muito engraçado, para não ser profundo, então também é mais um aprendizado que eu tive. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. Pô, maravilhoso. Eu e o Thiago, algumas vezes a gente tentou se encontrar em alguns eventos e participar de mesmos painéis e nunca deu certo. Dessa vez funcionou. Sensacional tua última lâmina. Sensacional. Bom, dando continuidade, eu queria chamar a Cristiane Wozniak, que é doutora e mestra em comunicação e linguagens, especialista em artes, bacharel e licenciada em dança, coreógrafa da Tessera Companhia de Dança da Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora adjunta da Unespar, onde atua nos cursos de bacharelado e licenciatura em dança e bacharelado em cinema e audiovisual. Pesquisa temas relacionados à dança e às audiovisualidades contemporâneas. Então, Cristiane, está com você. Obrigado. Bom, começando, obrigada por esse formato, esse desafio. Ouvimos agora há pouco a energia que move o mundo, paixão. Acredito nisso em primeiro lugar. Segundo lugar, Isabel Marques. Hoje em dia é tudo junto, mix, misturado e é agora. Não tem dentro, não tem fora. É tudo ao mesmo tempo acontecendo. Imagina para eu ouvir falar de comunicação, ciência e arte. Minha formação inicial, sou cientista bióloga, microbiologista. Num laboratório, você trabalhando com escala de DNA, informação que gera vida. A vida nascendo de um código de informação. E comunicação já é se sentir artista de uma comunicação laboratorial, onde o movimento é teu empreendimento. Entretanto, a imobilidade com que eu fico num laboratório, trabalhando com o movimento desta vida,
me coloca de primeiro lugar em contato com a terceira companhia de dança da UFPR, onde se trabalha o movimento como informação e comunicação. Primeira virada, segunda paixão na vida. Larga a biologia, chuta o balde e vai procurar sua carreira de artista. Pai, mãe, tchau, tô indo ser artista. Esquece o laboratório, mas se forma, gruda o diploma na parede, segunda profissão, vamos dançar. Esse chute de um balde, na verdade, não é deixar para trás a informação. A informação gruda na pele. Você leva essa informação, essa comunicação, que é informação devida, de DNA, da biologia, e emprega no teu salto na dança. Né? Minha voz continua a mesma, meu cabelo, quanta diferença. Vamos dançar, vai para a vida, procura a sua gente, procura a sua turma e vamos empreender. Conhecimento. O que vem a ser o conhecimento? Você vai da biologia, você vai da ciência e você vai para a arte. O primeiro livro de dança que cai na minha vida, a teoria, é o Dançar a Vida. Olha que maravilha, conhecer um filósofo, Roger Garaldi, tão questionado no período, mas que diz para você, tenha coragem, se embrenhe nesses mapeamentos da vida e leve a tua arte e faça da sua vida um pouquinho de arte. Conheço uma criatura, uma boina que entra na minha vida, um semioticista, um poeta concretista, Décio Pinhatari, que vem ser meu orientador no mestrado, e na área de comunicação ele me diz, quem nasceu para voar tem que voar. Vai para a vida, olha para o terceiro elemento que você tem aí para trabalhar arte, que é a comunicação. Entender teu público, apreender, empreender e atender. Falhou aqui? A dança passa a ser para mim não apenas a arte da expressão, ou que eu estou colocando minhas questões, emoção e uma estética e uma forma, e sim a comunicação. Entender os processos e a teoria de comunicação, eu não trabalho com teoria de recepção, mas eu trabalho medium. Meu medium é o corpo é a dança. A dança são processos de significação em cadeia, que trabalha com forma, arte, poema, poesia, música, informação em primeiro lugar, signos postos no mundo. Para isso, eu estava pronta para ir para um doutorado e começar a entender que dança não é apenas uma plataforma do corpo, da cena, no palco, da performance igual, espaço, tempo, aqui e agora. Dança é muito mais, é informação que fica, permanece, apreende-se, reapreende-se, desapreende-se e recomeça tudo de novo. Nesse ciclo, então, de entendimento de dança, me pus a pensar, e aquela informação que eu comecei lá desde cedo como artista do laboratório, DNA, tá? Aquele ADN, aquela sensação toda de gerando vida, não é agora um código binário que me faz rever meu próprio pensamento desse mundo digital que se coloca para a gente, me sentindo sempre o pequeno monstro, que na minha época não tinha universidade monstro, eu era a bailarina no meio das pessoas que trabalhavam com comunicação. Eu era a pessoa da comunicação no meio dos meus pares que eram artistas da dança, coreografia, aprendizagem e licenciatura. Eu era tudo isso, mas ao mesmo tempo. Até que eu me encontro no cinema. Quarta, quinta, sexta, sétima paixão, sétima arte, não é um acaso. E eu reencontro a dança no cinema, como plataforma de estudo, foi meu doutorado, é onde eu me encontro agora, mais uma plataforma de paixão, onde eu leciono com o curso de bacharelado em cinema e audiovisual e dança. As eternas brigas passam a ter um novo sentido, vamos lá, nos embrenhando. Dentro do cinema e dos audiovisuais, eu reencontro a tecnologia lá do laboratório, que sempre esteve presente. Então, ciclo, remix, tudo misturado, tudo junto, trazendo para a gente agora um outro formato, uma outra geração que apreende e entende, mesmo corpo e dança e movimento, a partir de outras plataformas digitais. Entendo também que essa parte de conhecimento, a nossa vocação, a nossa intuição, nossa missão de vida é também pela letra. Eu tenho uma paixão pela escrita, a escrita ainda manuscrita, a escrita da publicação, adoro plataformas, e-books e tudo mais, mas também gosto do folhear da página. Então, eu também tenho publicado coisas de dança e para estar aqui hoje, nesse convite que o Otávio Nassur nos coloca, como que você acha que a dança tem contribuído para a ampliação de plateias? Foi uma das perguntas que ele nos fez. Eu trouxe essa imagem, que é como eu me sinto e no que eu acredito.
uma colmeia gigantesca, rede, coletivo, divisão de trabalho, disciplina, empreendimento, as funções determinadas, o que você pode contribuir, com quem você pode conversar, quem você traz para a sua colmeia, em prol do produto que você quer transformar. Esse mel, ou melaço, ou própolis, o que vocês quiserem transformar. A minha dança própolis, no caso, é entender e trazer aqui uma provocação de como será que esse público, aquele público, nós todos estamos recepcionando essa dança. Como ela se dá? Em que plataforma? Qual é o meu entendimento? O meu entendimento é que esse palcão aqui hoje, concreto, real, referente, está atravessado por informações nessas pequenas palavrinhas aqui, nesses pequenos ícones. O Décio Pinhataro estaria adorando ver tudo isso daqui, dizendo muito para a gente. Isso aqui não é apenas um ícone, isso aqui é uma forma de pensar e reorganizar nosso pensamento e nosso corpo em dança hoje. Se vocês forem largar qualquer palavrinha lá no Google, como dança, por exemplo, observem em maior o que há mais ali, a conjunção entre dança. Dança, rede. Tem um monte de palavras, um monte de possibilidades de travar conhecimento em dança. Mas dança em rede, para mim, é uma coisa só. Rede, dança, multiplicação, comunicação, ciência, arte. Muito obrigada. Obrigado. Uau, quanta informação em apenas 6 minutos, hein? Impressionante. E nós vamos ter oportunidade de explorar um pouquinho mais essa questão do dança própolis, dança rede, aqui na hora que a gente conversar um pouquinho. Bom, queria convidar agora o Alex Cardoso, que está vindo para cá, publicitário, trabalha com live marketing desde 97, ao longo dos 20 anos de carreira, trabalhou com diversas agências de Curitiba e São Paulo, realizando projetos de live marketing para clientes corporativos em todo o país, atuando nas áreas de atendimento e produção. Alex, Help Comunicação, a bola está com você. 6 minutos é sacanagem, né? Uma mente criativa fica indo e vindo o tempo todo, mas eu vou tentar. Vamos lá? Então, eu me chamo Alex Cardoso, sou sócio fundador da Help Live Marketing. É uma agência especializada em fazer as coisas acontecerem ao vivo, para quem não sabe o que é. E eu me encontro aqui hoje no desafio de falar sobre o poder da comunicação para ampliar a plateia, certo? Gente, eu tenho uma visão sobre isso, que antes de falar de futuro, eu vou falar de passado, certo? O nosso comportamento mudou muito nos últimos anos. E eu entendo que a base dessa mudança, ela se dá por 4 grandes fatores, certo? O surgimento da internet, do celular com internet e, por fim, as redes sociais, certo? Esses 4 cavaleiros do apocalipse fizeram com que o mundo que nós conhecíamos acabasse, certo? Dando origem a um novo momento, ou seja, o comportamento humano mudou de tal forma que a gente nunca tinha visto antes, certo? Ops, perdi o raciocínio. De forma que a gente nunca tinha visto antes. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas têm mais acesso à informação, acesso a coisas incríveis, acesso a coisas realmente fantásticas, né? O que aumenta o nosso desafio, certo? Muito bem. E aí isso traz de novo, depois que eu fiz esse contexto, isso traz de novo nesse momento que a gente está aqui agora. Todos nós discutindo uma forma de ampliar a nossa plateia. Se eu soubesse a resposta propriamente dita, eu seria um guru iluminado. Várias pessoas tentaram e não conseguiram, né? Mas é inevitável a gente perguntar, será que o que a gente está produzindo, e aí eu me incluo nisso, porque eu contrato muita cultura, a gente usa muita arte em nossas ações. Será que o que a gente está produzindo, ele é realmente diferenciado? Será que desperta o interesse dessa nova turma que está sendo formada com esses 4 elementos que fizeram essa grande transformação? Eu não sei te dizer, né? E aí eu falei assim, mas espera aí, eu preciso compartilhar alguma coisa com essas pessoas. Eu falei, então eu vou provocar reflexões. Então o que eu fiz? Eu fui analisar alguns cases que foram coisas bem-sucedidas, cases de ações muito bem-sucedidas. E eu cheguei à conclusão que são coisas incríveis, coisas realmente disruptivas,
que fazem com que as pessoas tenham interesse em estar indo visitar um espetáculo, ou assistir, ou pagar para isso acontecer. E eu queria compartilhar esses cases com vocês. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de assistir um show... Opa, olha lá, o problema do Ignite. Vamos lá. A base dessa informação, dessa reflexão, passou justamente por aí, por esses dois cases que eles foram, a meu ver, foram fabulosos, e o principal deles, eles se reinventaram, ou reinventaram uma indústria, fomentando novos negócios com isso. E o primeiro deles é o U2 360 Tour, não sei se vocês conhecem essa performance, mas para quem não conhece, eles romperam uma forma padrão de se fazer uma coisa, ou seja, você tinha uma base, um jeito de se fazer. Eles inventaram um formato e puxaram toda uma indústria com isso, certo? Então, eles criaram essa garra, que eles chamam, onde eles tiveram que desenvolver tecnologia para conseguir exibir desse jeito. Isso fez com que eles conseguissem vender mais ingressos, gerando mais rentabilidade para eles. E assim, gente, quem aqui não foi assistir, foi uma energia incrível. Eu fui 2 vezes, inclusive. Foi algo realmente disruptivo, realmente mágico, e as próprias fotos confirmam isso, né? E o mais bacana disso tudo foi o resultado que isso tudo gerou, né? Então, eles fomentaram, desenvolveram tecnologia para esse tipo de coisa, e o mais bacana, você vê 4 caras que são artistas, são sonhadores, entrarem nessa onda e puxarem um monte de coisas racionais. Como resultado, a gente tem aí um faturamento de mais de 700 milhões de dólares apenas em bilheteria, sem falar em todo o desenvolvimento econômico e de tecnologia que eles trouxeram para essa atividade. E um segundo case que eu trago aí foi uma experiência pessoal minha, é uma companhia francesa chamada Cafig, que acho que vocês devem conhecer melhor do que eu. Eles, ano passado, estiveram em Curitiba com o espetáculo Pixel. E aí é um paradoxo, né? Porque a gente está tentando falar em ampliar plateia. Eu não consegui comprar ingresso com 1 semana de antecedência. E com um trabalho de comunicação super simples, assim, né? Então, e o que eles fizeram aqui? Eu consegui ver porque eu fui assistir um ensaio. Eles se reinventaram, eles criaram uma nova forma de fazer, eles criaram novos planos e criaram um diálogo real e virtual realmente impressionante. E aí, o resultado disso tudo foi o quê? Casa cheia, nos 2 dias. E assim, eu tomei contato com essa ação com um informe publicitário da RPC. Quem hoje em dia, né, presta atenção nesse tipo de coisa, né? Quase ninguém, foi o que eu senti. E por fim, você fala, porra, Alex, legal, você está me trazendo exemplos de coisas que acontecem longe, né, de empresas que fazem a coisa acontecer lá fora, U2 e tal, mas eles não nasceram U2, né? Eles se tornaram U2, e acho que isso tem a ver com sonhar grande, sonhar pequeno, enfim, com tudo que está sendo dito até aqui. Mas eu trago um case que a gente realizou aqui, né, que foi o show de lançamento da nova linha de caminhões Volvo. Enfim, foi a equipe de pessoas daqui, profissionais daqui, que criaram e executaram esse projeto aqui. Então foi um show, foi um espetáculo montado para trazer arte, sensibilizar a arte num ambiente que é muito frio, que é o ambiente corporativo. E a gente conseguiu fazer isso, né? Então aqui mostra um pouco o cenário. São 20 containers empilhados, a gente compôs o cenário, trabalhou com projeção mapeada, ou seja, tecnologia trabalhando, nos ajudando a compor esse cenário. E também um figurino super bacana que a gente desenvolveu e conseguiu construir um mix onde trouxe grande sensibilização para todo mundo. E o porquê que eu fui falar de comportamento e falar disso tudo? Porque a história da comunicação, que acho que é o ponto, porque aquele que eu fui convidado para estar aqui, ele se resolve de uma forma fácil. Fica muito mais fácil para a gente comunicar, para a gente divulgar, a partir do momento que a gente tenha algo realmente disruptivo, algo realmente diferenciado, né? Então, acho que assim, a minha principal mensagem aqui é isso, a gente precisa fazer coisas realmente diferenciadas, diferentes, disruptivas, que impactem a vida das pessoas, dessa nova geração, e que eles se sintam atraídos por estarem conosco. Gente, eu acho que é isso. Ufa! Secou a boca aqui. Cara, mais fácil cantar no karaokê. Alex, obrigado. Eu queria convidar o Thiago, a Cristiane, para juntos aqui a gente compor um pouquinho esta mesa
de diálogo. Acho que eu sento aqui, a Cris aqui. E dizer que eu estou impactado com essas apresentações, assim, uau, quanta informação, apesar de conviver num ambiente aí de tecnologia e empreendedorismo há muito tempo, é extremamente, nossa, é admirável o nível de informações que a gente traz. Eu queria pegar o gancho pelo final, quando você traz, Alex, o tema comportamento. Eu acho que a grande questão é a seguinte: se a gente está falando de um ambiente onde nós queremos trazer e ampliar as nossas plateias, e não somente na dança, mas em todas as artes como um todo, o comportamento é fundamental. De que forma a gente avalia e vê esse comportamento? Então, eu vou passar individualmente para cada um de vocês abordar por algumas óticas. Eu queria que o Alex, vou deixar por último agora, mas assim, que o Tiago, na sequência como a gente fez, que o Tiago, depois a Cristiane, o Tiago abordasse o tema de comportamento por uma informação que você traz na tua apresentação, dizendo o seguinte: via Singularity, e eu acho que você tem uma experiência de Singularity também, eu também já tive a oportunidade de ter uma experiência lá, 85% do novo comportamento vai ser gamificado. Tá? Depois a Cristiane abordar pelo tema da questão do comportamento, mas nessa nova rede, nessa nova colmeia. E o Alex pelo tema, quando ele traz os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Tratando internet, depois celular com internet e redes sociais. E na hora que essas redes sociais deixarem de ser externas, como a gente pega no telefone e está externa, e passar uma rede social neuronal, então há uma mudança de comportamento agressivo. Então, Tiago, do ponto de vista do 85% da gamificação, aí, o que você me diria da mudança de comportamento? Eu acho que está mudando um monte, assim. Mas eu acabei de voltar estava no Festival de Cannes agora, e eu vi um painel com o Dana White, que é o cara do UFC, e o outro cara que comprou o UFC agora, e viraram sócios agora, e ele falou por que eles acreditam, perguntaram para ele por que eles acreditam tanto no formato, que a gente vai entrar exatamente no que você está falando, no formato do UFC, né? Ele falou, simplesmente porque um jogo de futebol hoje demora 2 horas, um jogo de futebol americano demora mais, e uma luta demora 25 minutos. Então, assim, no máximo 25 minutos. Ou seja, eu consigo fazer 4 lutas, cara, e você consegue fazer um jogo de futebol. Ele falou assim, estamos procurando exatamente... Então, a nossa procura é por novas plataformas, além do UFC. Então, eles acreditam que o potencial do UFC está caminhando paralelo com a mudança de comportamento e de consumo dos millennials. E não são só os millennials, tá? A minha avó tem 90 anos e tem Facebook. Ela me fez parabéns pelo Facebook. Eu falei, porra, avó. Eu tenho que mostrar para todo mundo da agência. Eu falei assim, essa aqui é minha avó, ela tem 90, cara. Então eu falei assim, ó, tá mudando demais. Então você ter tudo ao tempo inteiro à tua disposição. Ontem à noite eu estava conversando com a mulher, cara, sobre as notas da escola do meu filho, que são ótimas, mas uma caiu de 9 para 8. Ela falou, não, mas acho que ele não tem atenção. Eu falei, não, lógico, a escola é um saco. A escola é chata, né? Ele aprende muito mais no YouTube, cara, e aprende mesmo, e me surpreende muito mais com o que ele faz. Então, o comportamento está mudando e é todo dia, né? Eu trouxe acabou aqui, mas eu trouxe a história do Dana White, porque os negócios estão caminhando para esse caminho. Assim, os grandes empresários e os grandes grupos estão procurando se adaptar a esse novo formato. Não adianta brigar contra ele, tem que ir atrás. Muito bom, obrigado, e principalmente por trazer essa questão da discussão da escola também ao contexto, que a gente pode explorar um pouquinho mais. Cristiane. Olha, no meu caso, concordo, né, com o colocado aqui pelo Tiago. Quando a gente fala dessa dança colmeia, dança pode ser dos produtos própolis, mel, cera e uma infinidade de outras coisas, a gente está falando de alteração de tempo e espaço, tempo de consumo. Você tem tanta alternativa quando você entra numa rede, como a internet. Qual é o atrativo? Qual é o lance? Qual é a pegada que o teu produto tem que ter para conquistar e fidelizar? Né? Você está sempre olhando aqui, qual é a novidade, qual é o próximo produto a ser lançado por esse grupo, companhia, artista, intérprete, criador. Eu falo também das colocações de videodança. Eu trabalho e oriento trabalhos de videodança criados e
feitos para serem colocados na internet, ciberdança, as plataformas de criação hoje coletivas, a dança para ser baixada por downloads muito eficazes, mais rápidos, o consumo, uma geração que o tempo é preenchido por diversas informações. A dança é só mais uma, infelizmente só mais uma. Então ela precisa conquistar, de fato, esse espaço que está colocado aí por diversas mídias, ela que se insira e tenha esse poder e potência de mídia e aproveite esse tempo para se colocar com eficiência. E para isso é preciso conhecimento. Vamos retornar para a universidade, desaprender coisas e códigos e paradigmas com os quais a gente sempre atuou no campo da dança, dessa dança corpo de carbono, esse corpo potente, esse corpo que pode tudo. Hoje ele pode tudo, desde que ele abrace o universo que se coloca aí. Essa criança, esse jovem, esse adulto e essa senhora de 80 anos que também quer consumir dança, sim, pela internet, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Muito obrigado. Nossa, dois temas extremamente importantes, né? A questão, o corpo de carbono e a cyberdança, né? Eu acho que a gente também pode explorar um pouquinho mais. E Alex, passando para você e trazendo essa questão do cyber, né? Avançando um pouquinho naquela questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, de novo, e repetindo, né? Porque algumas pessoas chegaram agora também. Internet, depois o celular com a internet e depois as redes sociais. Qual é o próximo passo? Como é que as agências de live marketing vão tratar com essa questão do cyber que a Cristiane nos traz? Então, cara, isso eu respondo isso falando assim, a gente precisa criar valor. Acho que a gente está num momento onde não dá para dizer mais que entendeu? Acho que teve uma época aí que nossa geração foi um pouco mais inocente, a gente foi enganado algumas vezes. Se aquilo que a gente está propondo realmente não for, cai por terra, entendeu? Então, assim, e o complicado, o bom e o ruim disso é que esse novo momento de rede social, ou seja, você se relacionar, uma marca se relacionando, para mim isso é a evolução da coisa, é você se relacionar, criar significado para o indivíduo, ou seja, para o público, e isso se propagar a níveis estratosféricos. Isso pode ser muito bom e muito ruim também, porque é a mesma força agindo para o bem e para o mal. E a gente vê coisas acontecendo assim o tempo todo. Então, eu enxergo claramente isso. A gente tem que ter ações aqui no mundo real, isso é fato. A gente cria essa relação e aí o live, enfim, o experiencial, o construir experiências acontece aqui ao vivo e a gente cada vez mais estar antenado e surgindo, curiosamente, surgindo novas profissões exponencialmente com isso também. Porque não basta mais só uma pessoa que entenda de estratégias digitais hoje em dia. Você tem que ter uma pessoa que fale a linguagem do Facebook, uma pessoa que fale a linguagem do Instagram, ou seja, da rede social em si. Você precisa praticamente de um tradutor hoje para falar aquela linguagem, né? Então, eu acho que é cada vez mais a especificação da coisa. Deixa eu tumultuar aqui. Posso tumultuar? Porque o que acho que a gente está falando é exatamente a mesma coisa, porque é sobre gente. É sobre gente, assim. Eu classifico que a gente já passou a revolução digital. Já foi. Teve agrícola, teve industrial, já teve a digital. Nós estamos indo para 3 outras grandes revoluções que com certeza vão convergir. A biotecnologia, nanotecnologia, robótica. Então, assim, o digital já foi. E parece que o que eu vejo muita gente é discutir o digital e os avanços do digital sob o ponto de vista da escassez. Cara, o digital vem para gerar muito, é abundância, é muita coisa. É absurdamente... É muito bom saber que a gente está aqui e se a gente quisesse a gente poderia estar na Rússia nesse mesmo tempo, né? E isso é genial, né? Eu lembro que quando eu nasci não tinha internet, né? Poxa, eu vejo o quanto a coisa mudou e quanto a minha cabeça, sabe? Eu nunca imaginei, acho que nenhum de nós aqui, o quanto isso ia passar, e a gente já passou. E quem não entrou, está bem para trás, né? As pessoas falam sobre assim, será que a tecnologia ela termina com o trabalho? Ela acaba com alguma coisa? A história da Singularity, né? Falou assim, poxa gente, já existiu um dia a profissão de pessoas que acendiam o poste. Elas acendiam o poste. As lamparinas no poste. Foi graças a Deus que terminou. E muita coisa a gente vai dar graças a Deus que vai terminar. Mas a abundância é gigante. Não tenha dúvida. Acho que a coisa migra, né? Acho que a coisa ela vai migrando, isso que está acontecendo agora.
Perfeito. O assunto está... Uau, tá indo longe, tá muito bom. Eu queria abrir também para a participação da plateia, saber se alguém tem alguma colocação, alguma reflexão, alguma pergunta. Senão a gente vai avançando aqui também, não tem problema nenhum. Alguém tem alguma pergunta? Não? A qualquer momento que tenham, por favor, levantem a mão. Bom, ó. Tá aqui o microfone. Isso. Como que vocês três veem, é uma pergunta para os três, essa questão do segmentação de público, assim? Quando vocês criam, seja uma peça na agência de vocês, seja uma obra de arte para a Cristiane, para quem vocês estão falando, quando que isso entra no processo de criação de vocês e como que isso transforma o processo de criação de vocês? Porque eu também sempre me pergunto para quem que eu estou falando. E esse quem faz muita diferença. Mas quando que vocês no processo de criação fazem isso? E uma provocação, se existe uma forma de fazer para comunicar com todo mundo, e qual é esse formato? Conta aí. Começa a nome? Luiz? Cara, eu vou responder pela minha experiência pessoal, certo? A gente sempre vai ter um tradutor no nosso processo, tá? Eu sempre vou ter um tradutor. Então, sim, se eu vou criar para um grupo determinado de pessoas, eu vou falar com uma pessoa que fale aquela linguagem, certo? Eu preciso entender qual é a forma de falar com aquela pessoa. E aí, assim, no nosso caso, eu não falo, eu crio intervenções. A gente vai criar uma experiência para comunicar alguma coisa, certo? Então, a gente está um pouquinho lá. Cara, a tua segunda, não sei se eu estou respondendo a primeira, certo? A tua segunda pergunta é como é que eu vou falar com todo mundo ao mesmo tempo? Eu acho que sim, tem como se fazer isso, cara. Você tem um propósito. Eu acho que cada vez mais ações com propósito, elas unificam. Lógico, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Imagine se nós, publicitários, que quase somos odiados às vezes, vamos conseguir fazer isso. Mas eu acho que para você angariar um número maior de pessoas, para você comunicar, precisa ter um propósito. E aí, assim, esse propósito normalmente é a história da pedrinha no lago. Você joga esse propósito, ele vai se propagando, aí os 4 cavaleiros agem, a coisa vai se propagando e assim vai. Enfim, o processo é cíclico. Né? Não sei se respondi. Bom, Luiz, pergunta difícil. Eu penso assim, o movimento é um medium, o medium é um signo. O signo, uma vez posto no mundo como forma, ele se replica desordenadamente. Ele cria significados na cabeça, na mente, no corpo, de uma geração que vai do 0 aos 100, 101. Hoje já temos, né, uma longevidade mais prolongada. A partir dali, eu ainda trabalho com tradução intersemiótica. Trabalho com poemas, com contos, com literatura, com prosa, com romance, e adapto isso, recrio isso, transformo isso para a linguagem do corpo. Então, você já tem linguagem, e vai sendo criada uma geração de signos que não tem como controlar. Eu trabalho com dança moderna, então eu já me sinto muitas vezes no panorama das artes, das linguagens das artes e da dança, meio jurássica, meio dinossáurica. Né? Eu não trabalho com dança contemporânea, e sim com dança moderna. E elementos de teatro, que não é dança-teatro. Agregando tudo isso, teatro e ainda estrutura sonora, ainda você tem não uma obrigação de tradução literal, de personagem, dramaticidade, mas há uma intenção de uma criação por detrás daquela narrativa, sabe-se lá onde isso vai parar, ou como que chega nesse público, nesse espectador, nesse receptor, nesse interlocutor que vai olhar ali para a tua obra. O que é fundamental para encerrar é a minha crença de que quando eu crio, quando eu ponho uma obra, uma informação no mundo, eu estou criando para alguém, para a gente. Não é para mim. Não são minhas questões postas ali. É a minha forma de entender planos, temas, propostas, movimentos, ideias, intenções. Então, eu sempre parto, sim, de uma ideia que possivelmente comunique alguma coisa, como um punhado de areia quando você tem. Quando eu chegar do outro lado ali para o Otávio, muito dessa areia vai se perder. Mas a essência desse punhadinho que eu quis entregar para ele, ele vai compreender que era um punhado de areia. Acredito eu, sou bem poliana, mas acho que é isso. A agência, eu vou te falar do ponto de vista mais técnico, por exemplo. Né? A agência ela tenta fazer arte, mas ela tem briefing. Então, ela tem um briefing que fala, essa campanha fala com pessoas de 18 a 24,
Normalmente o 18-24 é um público que ele é bem interessante, porque ele inspira e aspira. Então, se eu focar ele, em muitos casos dá certo. Lá na agência a gente tem, por exemplo, eu tendo o governo do estado. Então, quando eu falo de Sanepar, Detran, Copel, eu falo com todas as 399 cidades do Paraná. E é muito difícil. É muito difícil porque cada um tem uma dor, cada um tem uma cobrança, cada um tem um sentimento. Então, os exercícios mais difíceis de fazer é você tentar se comunicar de alguma maneira global. E isso a gente faz, a gente experimenta se a gente conseguiu que alguma ideia nossa seja global, que tenha compreensão global quando a gente manda ela para um prêmio internacional. E é muito fácil, a gente manda as ideias que a gente tem, transforma em videocase, manda, cara, agora eu voltei de Cannes, o jurado falou, ninguém entendeu o teu case. Eu falei, cacete, eu paguei 600 euros, cara, eu fiz 3. Eu falei, ninguém entendeu. Eu falei, não, mas tá lá. Eu falei, não, ninguém entendeu. O cara da África do Sul não entendeu, o cara de Londres não entendeu. Eu falei, ninguém sofre a tua dor, ninguém conhece as nossas marcas. Né? Então, quando você cria para clientes globais, as pessoas têm referência do que você vai criar para Johnson & Johnson ou para Unilever, é muito mais fácil. É difícil, porque é global. Então, você imagina se é difícil falar com o Paraná, você imagina como é difícil falar com o mundo. Então, o nosso exercício é esse. Às vezes a gente precisa, às vezes é muito simples. Às vezes eu tenho um e-mail marketing que eu preciso alcançar 200 pessoas e é muito mais fácil de falar, eu segmento aquilo. Ou às vezes as marcas têm valores, que é a história do propósito, entendeu? A marca ela só trabalha o valor dela. Ou às vezes eu tenho que trabalhar varejo, que daí são exercícios diferentes. Daí tecnicamente vai ficando mais chato, ou mais devagar, ou mais difícil, ou mais fácil. Mas ser global é muito difícil. Você tem uma ideia que atinge o mundo inteiro. Eu acho que a arte é o que mais se aproxima disso, que é o que se faz muito aqui, o que o Alex mostrou 3 exemplos sensacionais. Aquilo é arte, cara. Aquilo é um evento. O YouTube é um evento, os caras fazem, a gente vai estar naquele lugar, compra ingresso e entra. O professor aqui também falando de arte. Eu acho que é isso. Legal. Deixa eu só pegar rapidamente, eu já passo para você, só pegando um gancho na tua fala, Thiago, e trazendo para você mesmo a pergunta, e bem rapidinho, né? Você traz a peculiaridade aí de como é que você alinha a linguagem para uma comunicação pontual, regional, local, com uma que se expande um pouco, eventualmente mais de macro região e até global. Como que as agências hoje estão enxergando o cenário das startups como provedoras de solução para... É um ecossistema todo de empreendedorismo, de inovação, de arte, todo nesse processo. Como é que vocês na agência conseguem beber na fonte dessas soluções apresentadas pelas mais variadas startups? Um conceito de inovação aberta. Como vocês têm visto isso? Eu acho assim, as agências adoram falar de startup. Você vai para os festivais de Cannes, você vai para os melhores festivais, não fui para o South by Southwest, eu vou, adoro, eu sou tarado. Mas ninguém faz nada, entendeu? Não faz muito pouco. A gente tem 2 startups lá, então a gente está investindo do próprio bolso, a gente já passou em aceleradoras, cara, e a gente começou a descobrir por que uma startup não vai para frente. Porque a startup não precisa necessariamente de uma ideia, né? Ela precisa de um CEO, ela precisa de um CTO, ela precisa nenhum investidor, a gente ouviu uma coisa muito bacana, ninguém investe no cavalo, as pessoas investem no jockey. Então, assim, eu acho que as agências, elas precisam aprender com as startups a se reinventar. Se reinventar de dentro para fora é muito difícil. Por exemplo, peço super perdão a todos, eu nunca entendi departamento de inovação em empresa. Nunca entendi. Nunca entendi a mudança. Nunca falou, o departamento de inovação da Volkswagen trouxe aquilo. Eu falei, cara, é muito difícil. Ela não reinventou a Volkswagen, ela criou um produto novo. Ela é um departamento de startup. Né? Ela pegou um monte de ideia, tudo bem que ela melhora uma coisa ali, mas assim, as agências em si, elas adoram falar. É muito fácil, a agência faz PR, né, cara? Fazer propaganda da gente é muito fácil. Na prática, a gente criou 2 e estamos tentando colocá-las de pé. É muito difícil, porque elas não dependem de dinheiro. Não é só dinheiro. Elas dependem de dia a dia, de disciplina, coisa que as agências estão devendo muito.
E somando a isso, né, e na concordância com essa questão de entender o ambiente de inovação nas grandes empresas, corporações, e daí a gente está falando muito de inovação tecnológica, né? Eu me lembro quando eu me formei, 22 anos atrás, que muitos dos meus colegas de faculdade estagiaram na Siemens, até pela minha formação, que é engenharia elétrica. E na Siemens você tinha um departamento de inovação que era um prédio separado e ninguém podia entrar. E você não podia olhar o cara no olho, porque senão você contaminava o cara, porque aquele cara era o mestre da inovação. Então, fica muito distante mesmo, e como beber na fonte desse processo. A inovação aberta tem ajudado a acelerar um pouco esse processo, mas eu estou totalmente em linha com esse teu... O nosso mercado está sofrendo. Os jornais estão sofrendo, as revistas estão sofrendo, as televisões, a Rede Globo está sofrendo, todo mundo está sofrendo. Os nossos locais aqui estão sofrendo. Então... Se reinventar é muito difícil. Entendeu? Você aprendeu a fazer com muito, aprender a fazer com pouco não é tão fácil. Então, mas olha que loucura que é isso, cara. Nossa geração foi criada dentro de caixas o tempo todo. O tempo todo dentro de caixas. Até o formato da nossa sala eram caixas. Caixas. De repente, a gente é convidado a se reinventar. Olha o tamanho da disruptura que nós temos que fazer com a nossa história. Então, volta de novo a falar na história do comportamento dessa mudança toda. Né? E para mim, cara, acho que você falou bem mesmo. Isso, essa história do departamento de inovação. Principalmente parece o departamento coisa de organizações. Duvido que o YouTube saiu do departamento de inovação do YouTube. Saiu nada, saiu da pira. Os caras queriam inventar, inovar, eles começaram a pensar como é que gera mais dinheiro, como é que eu faço mais coisas, os caras viraram aquilo. Recomendo esse DVD, porque é um case interessantíssimo de como eles construíram esse show. A Tractana Mestra ali, que eles fizeram com que o show fosse possível nesse formato, nasceu de um churrasco na casa dos engenheiros e partiu a inspiração do brinquedo de criança, que vocês devem conhecer, que é um brinquedo que expande. Assim. Foi ali que aconteceu, convidaram uma empresa para desenvolver a tractanagem. Para tumultuar aqui, a gente tem só uma visão. Eu só quero passar para o Fernando daí também para falar. É só uma visão que eu não acredito no formato mais de agência, que acho que o formato de agência é o dono ganha por fazer um faturamento acima de cada cabeça. Eu acredito no co-business. Então, a história do que você fala da startup, como é que as startups podem, porque eu não respondi a tua pergunta, eu acho que se a gente repensar as agências no formato de co-business, onde todo mundo é sócio, é um win-win, todo mundo tem que ganhar. Ônus e bônus igual, né? Todo mundo. Porque hoje o meu ônus é saber se o cara vai me processar ou não. Então não é jogo, não é negócio. Desculpa muito. Perfeito, ótimo. Fernando. Tudo bem? A fala de vocês foi recheada pela questão do comportamento humano. Queria colocar um desafio para vocês. Se vocês pegassem o retrovisor do carro e virassem para daqui 20 anos, como que vocês identificam as raízes desse novo, entre aspas, aí, comportamento? Deixa eu só fazer uma coisa. Vamos focar agora numa resposta bastante rápida. Eu queria começar pela Cristiane. Porque nós temos 2 minutos e estão me avisando lá atrás para a gente cumprir rigorosamente e eu ganhar um selinho, Otávio, assim, de cumpridor de prazo, assim, tá? Vamos lá, Cristiane. Tá, muito rapidamente, se a gente fosse assim um oráculo e pudesse prever, né? Só 20 anos já tá bom. Eu acho que seria assim um deslizamento de fronteiras entre as linguagens, entre as artes, entre as comunicações, entre as mídias e trabalhar mais na escola ou nas artes, menos disciplinas, mais em projetos. É o que ele está dizendo, mais partilhas, mais um plano em comum e você atacar com diversas hipóteses ali esse material. Eu acho que seria isso. Eu acho que eu vejo mais partilhas e um ambiente menos compartimentalizado. Menos disciplinas e mais projetos. Maravilhoso isso, hein? Eu acabei de falar aqui sobre a história. Me preocupa muito os próximos 20 anos. Se eu soubesse, eu ia vender na internet. Não ia dar em palestra de graça nem a pau. Mas me preocupa o seguinte. Me preocupa porque eu acho que realmente vai ser um problema assim, a gente está para passar por 3 grandes revoluções, que é a biotecnologia, a nanotecnologia e a robótica. O que vai acontecer, cara? A expectativa de vida das pessoas vai aumentar. Então, há 30, 40 anos atrás, a gente morria aos 60. Agora a gente morre aos 80. Daqui a pouco a gente vai morrer aos 110. Só que a aposentadoria é aos 65, cara. E aos 65 é quando começa a pior parte da vida da maior parte das pessoas. Porque é muito difícil se aposentar num país como o nosso. E a Previdência já se mostrou ineficiente no mundo inteiro.
Então, assim, eu acredito que a gente vai ter desafios que a gente não faz ideia. Eu tenho certeza que esse é um. Que é, se a gente vai descobrir que a gente pode viver mais, a tecnologia vai estar disponível, a gente vai poder viver e a gente vai ter que fazer a opção de que, cara, como é que eu vou? Que hoje eu sei que se eu parar de trabalhar aos 65 anos, eu tenho que fazer um plano gigantesco para eu conseguir. Vocês sabem, é só se vocês colocarem aí a quantidade de aposentados, previdência privada, é muito difícil. Então, eu acho que isso vai ser um problema real, principalmente dos países do terceiro mundo e daí para baixo. Né? Mas vai chegar no primeiro mundo, porque não é normal você ter pessoas de 100, 110 anos, cara, vivas e com saúde. Pensem nisso. Isso vai ser uma disrupção muito grande. Consumir, exatamente. Também vai mexer a economia, mas duvido que na mesma velocidade que um jovem de 60 anos movimenta. Mas a questão, né, Fábio, colocando, não é só o consumir, é como é que você gera renda para este consumo. Porque você, nem que seja remédio que você tem que consumir para estar bem da saúde, mas você precisa gerar renda para isso. Alex, para a gente finalizar. Para finalizar, cara, é difícil fazer uma previsão desse nível, ainda mais com o nível de mudança que está vindo por aí. Se só 4 agentes já fizeram o que fizeram em nossas vidas, imagine o que mais vir. Mas eu quero falar de um lugar que cada vez mais as pessoas estão falando sobre isso. Chame de autoconhecimento, chame de espiritualidade, chame do que quiser. Eu acho que esse é um lugar que traz igualdade para todo mundo, de verdade. E aí, assim, entra em questões de consumo, questões de relacionamento, questões de relações. Esse autoconhecimento acaba nos conectando com algo meio inexplicável, sabe? Algo que não é racional. Falar disso, que tem a ver com sentir as coisas, não mais racionalizar as coisas. Esse sentir as coisas faz com que a gente realmente enxergue o mundo com outros olhos e as relações também sejam enxergadas de outros olhos. Tem a ver com inteligência emocional e essa coisa toda, sabe? Então, assim, eu prefiro fazer uma previsão do ser humano. Eu acho que se a gente conseguir, nós todos nos desenvolvermos nesse sentido de autoconhecimento, espiritualidade, chame do que você quiser, isso sem dúvida é capaz de fazer alguma diferença na forma com que a gente se relaciona. Porque se ficar pensando só em mercado material, amigo, Deus tenha piedade de nós, com toda certeza. Bom, pessoal, muito obrigado. Foi uma satisfação enorme, foi um prazer, Alex, Cristiane, Fábio, da gente estar junto aqui nesse painel, nesse debate, tentando aí imaginar cenários e desdobrar cenários futuros num tema que é extremamente fundamental e importante, que foi pauta desde o início da nossa conversa, que é o tema de economia criativa. De novo, e focalizando nisso, né? De que forma a gente pega o criativo e traz para o ambiente econômico e transforma tudo isso em geração de renda, de riqueza, de desenvolvimento, respeitando todos os atributos da arte e da educação. Então, mais uma vez, muito obrigado. O evento segue e amanhã temos mais uma última mesa sobre engenharia cultural, tá bom? Obrigado, boa tarde a todos e a todas.